O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, itens 1 e 2, o que é preciso entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São essas as palavras registradas no Evangelho de Mateus, que têm um significado muito profundo que às vezes interpretamos de maneira equivocada. É por isso que Kardec nos explica que por pobre de espírito devemos entender aquele que é simples, aquele que é humilde, o que busca a essência das coisas, não se detendo nas formas e aparências. Kardec exemplifica citando as pessoas que possuem títulos, altas patentes, ocupam altos cargos, coisas que, embora não sejam relevantes por si sós para o mundo espiritual, fazem com que algumas dessas pessoas aqui na Terra se considerem maiores, melhores, mais importantes que as demais e que, por isso, muitas vezes elas têm dificuldade de aceitar a existência de Deus, a ideia de que todos somos irmãos, de entender que todos somos iguais a despeito do que possuímos. Mas todos somos filhos de Deus e todos estamos aqui submetidos às mesmas leis universais. Para Deus, ninguém é mais importante que o outro. Aqueles que se deixam levar pelo orgulho por terem obtido um determinado status na vida têm, por vezes, dificuldade de aceitar a noção de que eles, do alto pedestal em que eles mesmos se colocam, em essência, são iguais àqueles que pouco possuem ou que têm pouca instrução. E mais, que pela perspectiva do espírito, muitas vezes o humilde na terra, o que é caridoso, o que é pacífico, é muito mais adiantado espiritualmente que alguém que ocupe uma posição de destaque no mundo. Os pobres de espírito, então, são esses que têm essa simplicidade de coração, independentemente da condição social ou intelectual, e que por isso entendem mais facilmente a mensagem evangélica, o que demonstra o progresso que já realizaram em existências anteriores e que agora vêm dar o testemunho de sua fé, enfrentando com resignação as dificuldades que surjam em seus caminhos, e ainda servindo de exemplo a outros que se desesperam e revoltam frente às menores contrariedades. E como ao longo de nossas encarnações ocupamos as mais diferentes posições sociais, vamos sendo experimentados em diversas situações para que possamos atestar o nosso crescimento. Pois qualquer que seja a condição em que estejamos, aquilo que tivermos em nosso coração é o que vai transparecer. Há ricos, há sábios que são humildes, bem como pobres e pessoas de pouca instrução que são orgulhosas, soberbas, preconceituosas, pois esta é a sua condição espiritual. E somente por meio das encarnações sucessivas, quando sofrerem as consequências de seus erros, é que despertarão em si a humildade e a fraternidade. Mas além dessa reflexão, podemos também tirar um ensinamento mais prático e imediato dessas palavras de Jesus. Por que não procurarmos ser mais simples? Por que complicamos tanto a nossa vida com tantas necessidades inventadas, com tanta sofisticação? Será que precisamos realmente de tudo o que temos e de tudo o que queremos? Será que por estarmos sempre correndo atrás de mais e mais, não estamos negligenciando os prazeres mais simples da vida para os quais deixamos de ter tempo, como um passeio ao ar livre, o convívio com os amigos, uma atividade familiar? Pensemos nisso e comecemos já a viver um pouquinho mais para as coisas que fazem bem ao nosso espírito e ao nosso coração. Complementemos agora esse ensinamento com uma mensagem do irmão José, que está no livro Ajuda-te e o Céu te Ajudará, psicografado por Carlos Bacelli. Sê humilde. Nunca te coloques apenas na posição de quem ensina. Ouve com atenção a quem quer que te fale. Com uma palavra que alguém te dirija, podes acender muita luz em teu mundo interior. Da boca de uma criança pode brotar a orientação que há tanto tempo esperas. Pelos lábios de um pedinte na via pública pode surgir a resposta às orações que fizeste a Deus. No encontro fortuito com quem te intercepta os passos a teu contragosto, a vida pode estar enviando-te precioso recado. A mão que atira a semente à terra pode ser a de um malfeitor, mas nem por isso a terra deixa de recebê-la com humildade e de fazê-la germinar para o milagre do pão. E em seguida,
Elevemos os pensamentos em prece. Mestre Jesus, no Sermão da Montanha, abençoaste os pobres de espírito, aqueles de nós que conseguem enxergar com o coração e assim ver as coisas em sua essência, o que muitas vezes escapa aos olhos acostumados a valorizar o brilho da matéria e suas distrações. Em tua jornada no planeta, viveste apenas com o básico, sem nada a acumular ou consumir em excesso, para nos mostrar a preponderância do espírito sobre a matéria, ainda que o mundo nos sugira o contrário, levando-nos a empregar nosso tempo de forma equivocada, comprometendo nosso crescimento espiritual. Por isso, queremos meditar em teu exemplo de desprendimento, de altruísmo, para nos dedicarmos à busca do essencial, daquilo que serve para o engrandecimento do espírito, ainda que passemos por tolos aos olhos do mundo. Que valorizemos as coisas simples, um momento de qualidade junto aos nossos familiares, uma caminhada para admirar a natureza, uma leitura que alimente nosso espírito, pequenas coisas que haverão de fazer a diferença em nosso dia a dia, porque nelas encontraremos paz de espírito e a felicidade relativa que podemos desfrutar neste mundo, já antecipando as alegrias que esperam na vida espiritual aqueles que conseguem vencer os apelos da matéria e viver seguindo os ditames do coração. Que assim seja.